Antes de começar essa série, eu preciso fazer a vocês uma confissão. Pastores não são muito bons de confissão, eles ouvem confissão, mas eles não são muito bons em confessar. Mas eu tenho já há um mês lido bastante coisa relacionada à oração, e em 2 livros que eu li, que inclusive eu encomendei para a gente poder distribuir aqui e disponibilizar para vocês sobre a oração, eu encontrei um texto, eu encontrei uma confissão que eu disse, isso aqui é a minha confissão. A primeira dessas confissões está nesse livro, de um cara que eu já leio há muito tempo, ele já é bem idoso, chamado Packer, e ele tem um livrinho chamado Oração do Dever ao Prazer. E ele, começando esse livro, ele diz algo que me tocou bastante o coração, principalmente por vir de alguém como Packer. Um cara extremamente piedoso, estudioso, professor de teologia, escritor de vários livros teológicos e devocionais, professor da teologia da espiritualidade cristã. E ele disse o seguinte: todos nós somos pobres lutadores em nossa experiência de oração. Conquanto orar seja inquestionavelmente natural, necessário e normal para as pessoas cristãs, na prática isso constantemente prova ser o exato oposto de algo que fazemos sem dificuldades. Acabamos lutando, e não só para encontrar tempo para orar, ou encontrar um lugar para isso. Os pensamentos se distraem, o coração que ardentemente ansiava por orar se congela uma vez que começamos e nós secamos. Pensávamos que sabíamos o que tínhamos para dizer a Deus, mas a nossa mente perde o foco logo que começamos a fazer o nosso pedido, e a nossa perturbação nos leva a tropeçar, usando palavras que não expressam o que queremos dizer, até que nos reduz ao silêncio. Se tentamos usar esse silêncio como um tempo para escutar a Deus, encontramos-nos sonhando dispersivamente. E se em um momento desses recitamos orações feitas ou salmos, as nossas palavras soam temos a impressão de que o nosso coração não está em nenhuma das coisas que estamos dizendo. Por que esse desnorteamento que todos nós conhecemos tão bem? Dizer que isso tem algo a ver com o pecado, a alergia ante-Deus do nosso sistema espiritual, que opera como uma força, está absolutamente correto. Mas esse discernimento não nos leva muito longe. O que nós queremos é ajuda para orarmos corretamente, com realidade, com integridade e com concentração reverente. Aqui está disponível. Eu não sei se a sua experiência é como a experiência desse teólogo. A minha experiência, muitas vezes, com a oração tem sido essa. Eu concordo com ele quando diz que todos nós somos pobres lutadores. Um outro autor extremamente conhecido, Richard Foster, que escreveu esse livro, que se você não tem, eu digo que você precisa lê-lo urgentemente. O nome dele é Oração, Refúgio da Alma. A gente já encomendou alguns, já acabou. A gente já encomendou mais 20. Deve estar chegando aí até semana que vem. E nesse livro ele diz algumas coisas extremamente preciosas sobre a questão da oração, e uma delas, uma confissão também como a do Packer. Ele diz o seguinte: nos dias de hoje, ansiamos pela oração e nos escondemos dela. Somos atraídos por ela e a repelimos. Acreditamos que a oração é a única coisa que podemos fazer, e até mesmo é algo que desejamos fazer. Mas parece haver um abismo entre nós e a verdadeira oração. Experimentamos, então, a agonia da falta de oração.
Parece que essa experiência não é só minha, não é só do Packer, não é só do Foster. Parece que essa é uma experiência geral. Nós fizemos uma pesquisa tentando encontrar algumas pistas para responder aqui na comunidade essa pergunta. Como está a sua vida de oração? E nós fizemos algumas perguntas nessa pesquisa, e uma delas era se você achava, como você achava a sua vida de oração. Será que você achava a sua vida de oração satisfatória, insatisfatória? Não sei quantos aqui já responderam, ela está lá no Facebook. Se você não respondeu, por favor, ajuda. A gente vai voltar a ela nos próximos domingos. Quase 30 pessoas que responderam essa pesquisa, que a grande maioria considera a sua vida de oração insatisfatória. É interessante a gente pensar nisso. Existe uma frase interessante de um bispo muito conhecido do século XIX que diz: a maioria dos cristãos professos não ora de forma alguma. Tive ouvir isso do Rogério aqui. O Rogério acho que não está aqui hoje, acho que ele está de férias viajando, mas o Rogério, outro dia, ele me disse, ele dirigindo aqui um tempo de oração antes do culto, ele falou: eu tenho a impressão que hoje os cristãos não oram mais. E às vezes eu tenho realmente essa sensação, essa impressão, a partir da minha própria luta de oração. Então, gente, é muito importante, nesse começo dessa série, a gente deixar claro o que é que nós queremos. Mais do que saber sobre a oração, nós queremos aprender a orar. Queremos ser homens e mulheres de oração. A gente não quer aqui só fazer teologia em cima da oração. A gente não quer saber o que os grandes pensadores falam sobre a oração. Qual é a teologia da oração? A gente quer mais do que isso. Mais do que informação, a gente quer inspiração para ter uma vida de oração de fato. Para começar a orar, para experimentar isso na nossa vida. E não, gente, aquela vida de oração que muitas vezes a gente considera que é a vida de oração. É a gente chegar em casa já cansado da noite, ou então a gente já acordar ali e quando a gente acorda a gente fala: bom dia, Deus. Valeu, estamos juntos. E aí a gente segue o nosso dia, faz o que tem que fazer, no final do dia a gente está morto de cansado, deita na cama. Deus, valeu, boa noite. E muitas vezes é isso que se resume a nossa vida de oração. É a oração da cama. Deitado na cama, morto de cansado, é a nossa vida de oração. Nós queremos mais, gente. Eu quero mais, você que está aí, eu tenho certeza, quer mais. Eu não preciso falar aqui sobre aprender a orar. E a gente vai então começar, antes de entrar no nosso texto dessa noite, eu queria colocar aqui um vídeo, na verdade um clipe. A gente já há algum tempo que tem dialogado um pouco com a cultura ao nosso redor, algumas músicas que são fruto aí da nossa... E uma delas fala sobre a oração. É impressionante como essa música tem coisa para ensinar para a gente. É uma música que não foi feita na igreja, nem para a igreja. Foi feita por um dos grandes nomes da MPB. Mas essa música, gente, ela é de uma profundidade e de ensinamento. Pregar baseado nessa música. Mas não é isso que eu vou fazer, eu quero trazer, justamente porque nós queremos inspiração, eu queria então começar a inspirar você de alguma maneira, ouvindo essa música, Se Eu Quiser Falar com Deus, uma música do Gilberto Gil. Presta atenção na letra dessa música, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui? Se eu quiser falar com Deus,
ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. E eu tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Algumas coisas nessa música são extraordinárias. Quando ele diz que se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que folgar os nós. E aqui ele faz uma poesia maravilhosa, porque ele diz: tenho que folgar os nós não só dos sapatos, da gravata, mas também dos desejos, dos receios,
Ele diz: tenho que ter mãos vazias. Depois ele fala: tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. E no final, quando você pensa que ele está falando que ao findar vai dar em nada, 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 mas é nada do que eu pensava encontrar. Realmente tem muita teologia boa aqui nessa música do Gilberto Gil. E talvez o que a gente possa, nesse momento, trazer como uma introdução para a reflexão dessa primeira reflexão da série, é que ele mostra para a gente que falar com Deus, que orar, não é algo que é feito sem qualquer esforço, não é algo que é feito de qualquer maneira, que existe sim um jeito certo e um jeito errado de orar. Eu não sei se eu estou escandalizando você ao falar sobre isso, dessa maneira. Eu não estou falando aqui que existe um jeito certo, um jeito errado de orar, me referindo a você orar ou de joelhos, ou sentado, ou deitado. Não é o jeito, não é a sua posição física a orar. Também não estou falando de uma teologia muito profunda, de uma técnica misteriosa, ou de um conhecimento sobrenatural que você precisa ter para orar. Não estou falando desse tipo de jeito certo ou jeito errado de orar. Mas eu estou falando de uma postura. Se você perceber na música do Gilberto Gil, ele fala o tempo todo: se eu quiser falar com Deus, tenho que. Mas não é um tenho que no sentido de autopunição ou penitência. Não, ele está falando o tempo todo de uma postura, de um jeito, de algo que você precisa ter para se aproximar de Deus em oração. E Jesus falou sobre isso. Na verdade, é justamente sobre esse jeito certo e jeito errado de orar, mas como uma introdução para a série sobre a oração, que eu queria hoje conversar com vocês sobre essa postura. Porque foi Jesus que falou sobre essa postura correta para a oração. E ele falou isso em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Aqui a gente tem o Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, onde Jesus ensinou e falou sobre uma série de coisas, ele fala algo também especial sobre a oração. Ele ensina os seus discípulos sobre a oração. E olha só como ele fala dessa questão do jeito certo e do jeito errado. Como ele fala da postura correta em relação à oração. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Se você tem uma Bíblia aí, por favor, você pode abrir. O texto está aqui na tela também. Se você quer acompanhar com um texto na mão, só levantar a mão aí, a Bíblia vai chegar. A gente tem algumas Bíblias aí. O Fábio vai poder ajudar. É só pegar que você vai poder ver. No Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Olha só as palavras de Jesus aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Aqui está a origem dessa série, aqui está o quarto secreto. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Normalmente, quando nós lemos essa passagem, nós temos meio que uma bússola apontada para a oração em si, que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. E a gente se preocupa apenas
com o versículo 9 até o versículo 13, que tem a oração do Pai Nosso. Mas eu não quero falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu não vou ter tempo para isso hoje. Eu vou voltar a ela nos próximos domingos. Mas eu queria falar sobre o que Jesus ensinou e falou antes de falar sobre a oração do Pai Nosso. Porque, se você perceber bem, nós temos aqui dois exemplos negativos de como não orar. Nós temos aqui duas posturas que Jesus condena em relação à oração. Isso está no versículo 5, a primeira postura, quando ele vai dizer, não sejam como os hipócritas, e aqui ele está falando claramente dos religiosos fariseus. Ele vai dizendo, não sejam como esses fariseus hipócritas, super religiosos. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Será que Jesus está dizendo então que a gente não pode orar de pé? É isso que ele está dizendo? É essa postura? Não, ele não está falando sobre orar em pé ou sentado. Ele está falando de uma postura de pessoas que usavam a oração para impressionar os outros, que usavam a oração para mostrar como eles eram religiosos, como eles eram especiais. Na verdade, eles não estavam nem aí para Deus. Eles queriam era impressionar através da oração. E aqui está uma postura equivocada em relação à oração. Esses fariseus hipócritas, eles gostavam demais da oração pública. A oração para eles era, de alguma maneira, uma forma de autoafirmação. Eles usavam a oração para impressionar os outros com a sua teologia, com a sua cultura, talvez até mesmo, pensando nos casos que eu já ouvi, com o seu vocabulário, com a capacidade intelectual de dizer palavras difíceis, e a oração deles era talvez uma oração longa. Eles começavam, como você já deve ter ouvido, né, com aquela Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, amantíssimo Deus. E eles usavam a oração e uma retórica refinada para impressionar as pessoas. E Jesus está dizendo, olha, não façam isso não. Essa postura está equivocada. Isso, na verdade, não é oração. Segundo lugar, Jesus usa o exemplo negativo dos pagãos. Se ele fala, de um lado, dos super religiosos fariseus, hipócritas, que falavam o que, na verdade, não estavam sentindo, a oração para eles era um teatro, ele usa também o exemplo dos pagãos. Os pagãos gentios. E ele diz, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Jesus está falando aqui, então, não apenas da oração que se transforma num teatro, como era o caso dos hipócritas fariseus, mas ele fala também da oração que é uma espécie de mantra. Uma oração em que as palavras são repetidas simplesmente de uma forma mágica, misteriosa. Eles acham que porque eles usam determinadas palavras como uma espécie de fórmula mágica, eles conseguem dominar forças espirituais e mover o próprio Deus. Então ele diz, olha, não sejam nem como os fariseus hipócritas, nem como os pagãos, gentios, que ficavam repetindo a oração como se fosse uma fórmula mágica. Se de alguma maneira os fariseus tentavam impressionar Deus, os pagãos tentavam impressionar, ou melhor, se os hipócritas tentavam impressionar os outros, os pagãos tentavam impressionar Deus com a sua oração. Jesus está dizendo, olha, a oração, gente, não é um exercício que você faz para impressionar ninguém. E ele então vai ensinar sobre a oração. Veja só, a gente vai aprender com Jesus nessa noite o que esses dois grupos ignoravam, o que eles têm em comum. A gente pode dizer que tanto os fariseus hipócritas, como os pagãos gentios, ignoravam, gente, que a oração é uma conversação. Que a oração é um diálogo de pessoa para pessoa. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo.
Você ora, Jesus diz, para estar com Deus, para falar com Deus, para conversar com Deus, num diálogo com Deus, numa conversação com Deus. A oração não é simplesmente o que você diz, o que você fala. A oração não é apenas o exercício de falar, mas é o exercício também de ouvir. Porque você, num diálogo, você tanto fala quanto você ouve. Se você só fala e não ouve, isso não é diálogo, é um monólogo. E o que a gente ignora muitas vezes em relação à oração, é que a oração é sim, gente, uma conversação. Talvez aí esteja a razão pela qual a gente tem tanta dificuldade hoje de orar. Porque a gente já não sabe mais conversar. Estava lendo o texto do Gerson Borges, ele esteve com a gente no nosso último pit stop, e ele estava apresentando o CD livro dele, Quero Aprender a Orar. O livro acabou de ficar pronto, já recebi lá o PDF, e ele vai mandar o CD também em breve, daqui a alguns dias. Mas esse livro, ele traz uma parte que eu acho muito interessante, porque me fez lembrar do meu tempo de Campos. Eu morei em Campos há alguns anos atrás, e Campos ainda é uma cidade, não sei se ainda existe isso lá, mas quando eu cheguei lá, uma das coisas que mais chamou minha atenção é que quando você sai à noite em Campos, principalmente quando você sai do centro, vai para a região mais da periferia, você vai achar nas casas o pessoal na calçada, eles colocam ali a sua cadeirinha de praia na calçada, e eles ficam ali, conversando de noite, na calçada da porta, colocando ali, é mais ou menos essa cena aqui, ó. E é o que o GB chama no livro dele de saudade dos tempos das varandas. Saudade de conversar. Você já percebeu como a conversação está escassa nos nossos dias? E como, quando ela acontece de uma forma superficial. Como nós não nos expomos nas nossas conversas. Como a gente trabalha sempre ali no âmbito, no máximo, Hoje a gente conversa pelo WhatsApp, né? O WhatsApp ninguém coloca um testemunho, ninguém fala muito demais sobre si no WhatsApp, até porque não tem espaço para isso. É no Twitter ou é no Facebook que a gente conversa. E eu já vi algo que é muito comum. A gente chega num restaurante, a gente chega numa mesa e está ali o cara, está ali a namorada dele, e aqui está a mesa, e eles estão lá, cada um no celular assim, ó. E eles estão falando um com o outro, mas é com o celular. O sujeito está na frente, mas ele fala via WhatsApp. É isso que o GB fala de saudade dos tempos das varandas. E, gente, se nós temos dificuldade de conversar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que nós vemos de carne e osso, o que dizer dificuldade para conversar com Deus? E se Deus, a gente vê na Bíblia, né? Se a gente não ama o irmão a quem vê, como a gente vai amar Deus a quem não vê? E se a gente não conversa com o irmão que a gente vê, como que a gente vai conversar com Deus a quem a gente não vê? E muitas vezes, gente, sabe o que acontece? A oração, justamente porque a gente perde essa noção, a gente fica como os fariseus ou como os pagãos, usando a oração como exercício, ou para impressionar Deus ou para impressionar o próximo, mas a gente esquece que do outro lado tem alguém, e alguém, uma pessoa que está ouvindo a nossa oração. Quero mostrar para vocês essa pequena sketch, 2 minutos, que eu achei muito interessante, é a oração do Pai Nosso. Mas veja só o que acontece nessa oração do Pai Nosso aqui. Aqui, rapidinho. Pai nosso que estás no céu. Pronto, estou aqui. Não me interrompa, eu estou orando. Mas você me chamou. Eu? Eu não chamei ninguém, eu só estava aqui orando. Pai nosso que estás no céu. Olha aí, você fez de novo. Fiz? Eu fiz o quê? Você me chamou, você disse, Pai nosso que estás no céu. Estou aqui, como é que eu posso ajudá-la? Deus, é o Senhor? Ai, que emoção. Não precisa se incomodar, imagina.
Só estava orando a oração que Jesus ensinou. E eu tenho esse hábito de orar a oração do Pai Nosso todo dia. Enquanto eu não cumpro esse dever, eu não fico tranquila. Mas como é que você pode orar sem pensar no que você está falando? Como é que você pode dizer Pai Nosso sem lembrar que todos são seus irmãos? Como é que você pode dizer que estás no céu se você não sabe que o céu é paz, que o céu é amor a todos? Sei lá, orando, dizendo. Faz parte da oração, eu digo. Mas prossiga na oração. Santificado seja o teu nome. Espera aí um pouco. O que você quer dizer com santificado? O que eu quero dizer não sei, acho que faz parte da oração, não faz? Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Eu nunca tinha parado para pensar no significado dessa palavra, santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está falando sério? Sim, estou. E o que você faz para que isso de fato aconteça? Eu faço? Eu não faço nada, eu oro essa parte da oração, só isso. E eu tenho controle sobre você? Eu vou à igreja todo domingo. Não foi isso que eu perguntei. Que tal o jeito como você trata os seus irmãos? A maneira como você gasta o seu dinheiro? O muito tempo que você fica na internet, na frente da televisão? A atenção que você dá àquelas propagandas e que você corre atrás? E o pouco tempo que você dedica para mim? Pelo amor de Deus, né? Você só me critica. Desculpe, pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso for acontecer, não basta só orar, só dizer da boca para fora, mas tem que de fato aceitar a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a família, os relacionamentos. Você precisa ser de fato submissa à minha vontade. O senhor tem razão. Como sempre, né? Porque eu tô sempre insatisfeita. Se vem chuva, eu peço sol. Se vem sol, peço frio. Se vem frio, reclamo do frio. Se eu fico doente, peço pro senhor me ajudar. E aí eu mesma não cuido da minha saúde. Ou eu não me alimento, ou como demais. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você? Eu estou gostando muito dessa sua nova atitude. Todas as vezes que eu ouço essa historinha, esse vídeo, esse clipe, eu penso no C.S. Lewis. E num texto, quando ele pergunta assim, já pensou em dar de cara com ele? E ele está falando aqui de Deus. Ele diz isso num livro dele chamado Milagres. E olha só o que é que o C.S. Lewis fala. É sempre chocante encontrar vida quando pensamos estar sós. Venha ver, gritamos, está vivo. É exatamente nesse ponto que muitos recuam e deixam de buscar o cristianismo. Acreditar em um Deus impessoal, tudo bem. Em um Deus subjetivo, fonte de toda beleza, verdade e bondade, que vive na mente das pessoas, melhor ainda. Em alguma energia gerada pela interação entre as pessoas, em algum poder avassalador que podemos deixar fluir, é o ideal. Mas sentir o próprio Deus vivo, puxando do outro lado da corda, aproximando-se em uma velocidade infinita, o caçador, rei, marido, é outra coisa. Há um momento em que as crianças que estão brincando de polícia e ladrão, de repente ficam quietas, e uma sussurra no ouvido da outra, você ouviu aqueles passos no corredor? Chega uma hora em que as pessoas que ficam brincando com a religião, entendida como a famosa busca do homem por Deus, de repente voltam atrás. Já pensou
se nós o encontrássemos mesmo, não é essa a nossa intenção. E o pior de tudo, já pensou se ele nos achasse? Eu queria hoje, talvez se você não pegasse mais nada, mas se você saísse daqui hoje com aquela ideia de que quando você ora, tem alguém vivo do outro lado que está ouvindo cada palavra que você está dizendo. Porque você já imaginou? A gente ora muitas vezes como se Deus não estivesse ouvindo. A gente ora muitas vezes como um compromisso, como um ritual, como um costume. Mas será que a gente tem a noção verdadeira de que Deus está realmente ouvindo? E alguém já disse, o grande problema da oração é que Deus ouve. O grande problema da oração é que Deus responde. Jesus está então falando da oração como um diálogo. Não como um exercício de retórica vazio, não como um costume qualquer, não como uma forma de manipular forças cósmicas, como poder. Não. Jesus está falando como um diálogo. E aí, gente, vem a lição. As duas atitudes que eu quero deixar para vocês hoje. Eu falei da oração, falei que existe um jeito certo, um jeito errado. O jeito errado é o jeito dos fariseus, hipócritas, dos pagãos gentios. Mas Jesus, então, deixa para a gente o que ele espera na oração. Como nós devemos orar. Quais são essas duas atitudes? Na verdade, ele fala de uma atitude em relação a si mesmo e uma atitude em relação a Deus. Já que é uma conversação, uma atitude pessoal sua e uma atitude em relação ao outro, em relação a Deus. Ele coloca essas duas atitudes nesses dois versículos. O primeiro, quando ele fala, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Algo interessante aqui nessa passagem é a palavrinha que Mateus usa, que coloca aqui na boca de Jesus para quarto. Quando ele fala aqui a palavra quarto, gente, a palavrinha grega original lá é a palavrinha tameion. Cadê o Tiago aí? Mais uma, hein? Proslambano, essa é tameion. Olha aí, o que é o tameion? O tameion, gente, era o único quarto na cultura antiga que tinha uma porta e que tinha chave. Não tinha janela. O tameion, gente, era o depósito, é o lugar protegido da casa, é onde ficavam os mantimentos, é onde ficava o que tinha valor, é onde estava o tesouro, era o quarto mais privativo da casa. Era o lugar onde o visitante não podia entrar, era o lugar onde aquilo que você tinha de valor estava lá. É o lugar onde você entrava e fechava a porta e ali era o seu mundo. É só você ali. Gente, quando Jesus fala da oração, ele usa a imagem do tameion, desse quarto, desse depósito, dessa câmara secreta, justamente para quê? Para falar que a oração precisa de um lugar onde você possa, primeiro, tirar as máscaras. Segundo, abrir o coração. Terceiro, tornar-se uma pessoa vulnerável. Porque enquanto a oração for pública, você vai usar máscaras. Tem alguém aqui hoje que está sem máscara? Eu não estou. Ah, mas como assim? Pastor mascarado? É, sou. Porque é só a gente sair na rua que nós já estamos com máscara. Eu, diante da minha esposa, eu tenho as minhas máscaras e ela tem as máscaras diante de mim, embora sejam bem poucas, quase nenhuma, mas existem. Tem coisas sobre mim que nem a minha esposa sabe, nem a minha mãe sabe, nem o meu pai sabe. E sabe aonde essas coisas estão? No meu tameion, no meu quarto secreto. É o lugar onde eu posso tirar todas as máscaras, onde eu posso realmente abrir o meu coração. E sabe por que a gente tem medo desse negócio? Porque a gente tem medo de tornar-se vulnerável. A gente não quer ficar vulnerável. A gente não quer ficar nu. A gente fica com vergonha. O que Deus vai pensar? A gente humaniza Deus e a gente fala, se as pessoas não podem me ver assim, como Deus vai me ver desse jeito? Só que Jesus está dizendo que a oração é um lugar onde você vai se despir totalmente diante de Deus. Porque Deus vê o que está no seu coração.
Deus não vê o que está no exterior. Deus sabe todos os medos que habitam dentro do seu coração, as falsas, os seus sonhos falsos, os seus ideais, muitas vezes egoístas. Deus conhece tudo, os seus pecados, as suas traições. Deus sabe tudo, gente. A oração, ela precisa acontecer aqui dentro. Porque se ela não for aqui dentro, ela vai ser apenas o que era a oração para os fariseus, retórica vazia. Olha o que o Richard Foster fala sobre a relação entre a solitude e a oração. Ele diz assim: que liberdade desfruta o nosso coração quando deixamos de ser influenciados pela opinião alheia. Quanto menos fascinados formos pelas vozes humanas, mais capazes seremos de ouvir a voz de Deus. Quanto menos manipulados formos pelas expectativas dos que nos cercam, mais fácil será para nós cumprir as expectativas de Deus. Na quietude, nossos falsos e atarefados eus são desmascarados e passamos a vê-los como os impostores que realmente são. Eu ouso dizer para você o seguinte: 1 minuto no quarto secreto vale mais do que 1 hora na praça ou na sinagoga, a oração dos fariseus. 1 minuto apenas ali no quarto secreto já terá valido mais a pena do que 1 hora no meio da praça. Jesus então nos desafia a essa oração, a oração do quarto secreto. E aqui ele estabelece então a primeira atitude que você precisa levar para sua casa. A atitude é simplesmente essa: seja você mesmo. Para orar, não seja o que você acha que Deus quer que você seja. Aliás, tem uma frase do C.S. Lewis, no livro que ele fala sobre a oração, que diz o seguinte: temos de apresentar diante dele o que há dentro de nós, não o que deveria haver. E muitas vezes a gente ora criando um personagem. Gente, nenhum personagem ora, apenas a pessoa ora. Não existe oração de personagem. Será que você consegue entender o que eu estou falando? Um personagem desempenha um papel. Às vezes a gente cria um personagem espiritual de oração. A gente cria uma espécie de um avatar de oração. É um outro sujeito que está lá. A gente domina, manipula, eu criei esse sujeito. Ele só existe na sua cabeça. Deus sabe quem é você. Por isso, vamos entrar no quarto secreto. Não vamos ter medo de entrar no quarto secreto, porque a gente encontra misericórdia. Deus sempre acolhe aquele que é verdadeiro, aquele que é sincero, aquele que busca a verdade diante dele, ser simplesmente quem é. Seja você mesmo. O segundo conceito, o segundo princípio, a segunda postura, para a gente concluir então, é quando ele fala o contraponto dos pagãos. Esse é o contraponto dos hipócritas. Agora vamos ver o contraponto dos pagãos. Quando ele fala: não sejais iguais a eles. A eles quem? Aos pagãos, que ficam repetindo sempre as mesmas coisas, porque acham que se eles repetirem, eles vão ser ouvidos. E Jesus então vai dizer: não sejam iguais a eles. Por quê? Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês então orem assim. E aí ele começa a oração: Pai nosso que estais nos céus. Veja, ele fala do Pai quando ele está falando da oração. 2 vezes ele já disse sobre o Pai antes. E agora ele vai repetir aqui: Pai nosso. E é muito interessante que a palavra que ele usa aqui é uma palavra aramaica, é a palavra Abá. Não é simplesmente pai. É a palavra que a criança usa para se dirigir ao seu pai. Já falei aqui que eu ouvi isso e eu fiquei fascinado quando eu morava na frente de uma sinagoga. Estava acabando uma sexta-feira à noite uma reunião dos judeus, e aí umas crianças estavam correndo ali, os filhos dos judeus correndo ali na frente da sinagoga, na calçada, e eu chegando para colocar meu carro na garagem. Uma criança então corre na direção de um judeu, pula nele, gritando: Abá, 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 Abá. E eu olhei para trás e falei: que isso? Era a criança, um menininho desse tamanho,
pulando no colo do pai e gritando, Abá, Abá. É o que é isso? É a maneira como a criança... Yosef, me ajude. É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? O judeu pequenininho, você que foi criado na cultura judaica, sabe isso. Ele começa a se dirigir ao seu pai como Abá. Aba, né? Esse menininho estava falando Abá, Abá, Abá. Acho que é porque ele estava misturando um pouco, ainda não estava aprendendo a falar muito bem, mas é o Aba, não é verdade? Mas é isso. Veja só, o Abá, gente, é a palavra da criança. E olha, se Jesus não está numa EBF, você sabe quem é EBF? Escola Bíblica de Férias, né? Quem foi criado na igreja sabe que a EBF é aquela programação, tipo uma colônia de férias para criança. Jesus não está ensinando isso aqui para criança. Igual quando a gente chama as crianças à frente, a gente vai orar, Papai do céu, abençoa as criancinhas. Não, ele está falando para adulto. Se ele não está numa EBF, nem numa colônia de férias, e ele está usando a palavra Abá, ou Aba, o que é que ele está ensinando? Não é um processo de infantilização. É simplesmente um processo pelo qual a gente entende que na oração, todos nós somos sempre crianças inexperientes e que não sabem de nada diante de Deus, o Pai, que sabe. Aqueles que se acham os entendedores, os avançados, os espirituais, os teólogos, não passam de crianças na oração diante de Deus. Os gigantes da oração diante de Deus não passam de pigmeus de oração. O que ele está querendo ensinar com essa palavrinha? Pai. Ele está falando, gente, de uma postura primeiro, de proximidade. Porque a criança está próxima do seu pai. Existe um acesso. Se, por exemplo, você imaginar um cara que é diretor de uma empresa multinacional, para você chegar até ele, você tem que passar por 3 secretárias, agendar com uma antecedência tremenda. E se você vai chegar até ele, é com muito esforço, com muita luta. Mas se de repente tem o filho dele, de 10 anos, ele vai subir na empresa e ele vai passar direto pelas secretárias. Ele não vai chegar e vai pedir permissão para a secretária nenhuma, ele vai entrar direto. Por quê? Porque é o filho. Ele tem acesso. Por quê? Porque ele está próximo. Ele tem uma intimidade que outros não têm. Por outro lado, existe também a questão da dependência. A criança depende do pai. Não é um adulto independente. E em terceiro lugar, existe também aqui a questão da submissão. Por quê? Porque se eu chamo Deus de pai, eu não estou falando, gente, no conceito de pai que nós temos hoje. Quase que aquele pai amigão, bate nas costas. Não era assim que na sociedade judaica antiga um filho se dirigia ao pai. Aliás, isso é algo que a gente tem perdido. Eu até hoje chamo meu pai de senhor. Até hoje eu chamo a minha mãe de senhora. As minhas filhas me chamam de, sei lá, de albinoso ou de outra coisa mais qualquer aí, de cara ou de você. Não existe mais... À medida em que a sociedade avança, a gente vai perdendo esses conceitos. Mas veja, você imagina que naquela sociedade antiga, um filho era de fato submisso ao seu pai. A palavra do pai tinha uma autoridade muito maior do que a autoridade dos pais de hoje. Então, se Jesus me ensina a orar a Deus, dizendo Abá, ou Aba, pai, paiinho, paizinho, papai, ele está me ensinando a demonstrar um respeito à autoridade de Deus, ao mesmo tempo que eu tenho uma proximidade, essa proximidade é restrita pela autoridade do Pai. Isso tem o que a ver com oração, gente? Tudo a ver. Porque a postura que se tem aqui, gente, é a postura de, então, reconhecer que Deus é Deus. Se eu preciso ser eu mesmo na oração, uma postura em relação a mim mesmo. Em relação a Deus, eu preciso ter uma postura de humildade, de humilde reverência, de entender que a minha oração não controla ou domina Deus. Não é o fato de eu repetir, ou falar, ou usar os melhores argumentos que eu vou mover
o coração de Deus. Não. Deus é o Pai que sabe. Se você tem um filho, você sabe que muitas vezes os pedidos dos seus filhos são absurdos. Mas você gosta quando ele faz aquele pedido. É melhor um pedido absurdo do que nenhum pedido. É melhor uma comunicação infantil do que nenhuma comunicação. Deus olha para você e Deus sabe onde você está. Deus sabe o estágio na sua caminhada. E Deus vai avaliar a sua conversação de acordo com isso. Eu não converso mais com a Gabi, que tem 12 anos, do mesmo jeito que eu conversava quando ela tinha 2, 3. Ela cresceu. Então o diálogo, a conversação também evolui, também cresce. A gente precisa então crescer, mas sempre com a compreensão de que nós somos os filhos. Precisamos reconhecer quem é Deus. É engraçado que às vezes a gente pensa que Deus não tem os seus próprios direitos. Às vezes a gente acha que a oração é meio de encurralar Deus na parede. Gente, Deus nunca fica encurralado. Deus pode responder, pode não responder, pode falar, pode não falar. Ele pode ficar em silêncio. Você pode ter a sensação da presença, pode ter a sensação da ausência. Porque se você pode ter as suas crises pessoais, por que Deus não pode ter a liberdade, não de ter crise, porque Ele não tem, mas por que Deus também não pode ter a liberdade de ficar em silêncio? Tem culto que você sai daqui, Deus falou comigo muito. E tem culto que você sai e não ouve nada. E às vezes no mesmo culto, um vai sair com a sensação de que Deus falou muito. E o outro com a sensação de que Deus não falou nada. Por que isso? Veja só, tudo tem a ver com essa questão da oração. Nós estamos falando aqui, gente, de duas posturas. Quando ele fala, vocês sabem, o seu pai sabe do que vocês precisam. Não é porque você vai falar muito. E aqui ele não está simplesmente proibindo que você retorne com os mesmos assuntos. Pelo contrário, nós temos aquela parábola do juiz iníquo, em que o sujeito insistiu, e Jesus falou, olha, é para fazer assim mesmo, é para insistir. Mas aqui ele não está falando da insistência simplesmente. Ele está falando de uma postura arrogante de achar que Deus, pobre coitado, ele precisa ser informado. E ele está dizendo, Deus não precisa da sua informação, ele já sabe. Antes que você chegue lá, ele já sabe. Então, a oração não é a oração de repórter, que vai comunicar um fato a Deus. Não é a oração também de alguém que vai usar uma fórmula mágica. Às vezes a gente encontra livros que é assim, 3 orações que Deus vai ouvir com certeza. Como se tivesse aquele ouve, aquele não ouve. Quer dizer, é muitas vezes o nosso conceito pragmático que estabelece esses princípios, e não a palavra de Deus. O que eu quero colocar para vocês hoje é simples. São esses 2 princípios, essas 2 atitudes para você não esquecer. Uma atitude em relação a si mesmo, seja você mesmo. E aonde que você vai ser você mesmo? Aonde? Qual é o lugar? Quarto secreto. Nós podemos ter, na nossa dinâmica de vida, quartos secretos, no meio da rotina. De repente você está no seu trabalho, o bicho pega, acontece uma crise, você está encurralado, e você sente uma necessidade enorme de orar, de estar a sós com Deus. De repente o quarto secreto vai ser o banheiro lá do seu trabalho. Você vai inventar uma maneira de ir para o seu banheiro, você vai ficar 5 minutos ali, vai ser o seu tameio. O banheiro é o lugar secreto, é o lugar mais privativo que a gente tem, é o banheiro, não é verdade? Vai ser o seu tameio. É o lugar onde você vai estar realmente a sós. Ou então, se você está numa caminhada, de repente você está fazendo aí a sua ginástica de manhã, só você ali no seu lugar, quieto, é o seu lugar. O importante, gente, é que nós precisamos de um lugar longe da publicidade, longe das vozes, longe do barulho, longe do rádio, talvez e necessariamente com o celular desligado, ou com o Wi-Fi desconectado, sem Facebook, sem WhatsApp, sem Twitter.
É o lugar onde nós não seremos interrompidos. Você já reparou como a interrupção é a marca do nosso tempo? Mas a gente precisa ter aquele lugar, ainda que seja 5 minutos, ainda que sejam 10 minutos. Mas é aquele lugar secreto. Nós precisamos disso. O lugar para ser o que somos, sem máscaras. E em segundo lugar, a segunda atitude em relação a Deus é reconhecer que Deus é esse Deus. A frase, eu pulei uma frase aqui que eu queria colocar para você. Estava ali embaixo, olha. Do Foster. Quando oramos, apresentamos-nos como inferiores, entregando o controle de tudo, calma e deliberadamente, e reconhecendo a nossa incompetência. Não é aquela oração, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse pessoal do meu trabalho. Senhor, como o Senhor foi bom comigo, me deu essa inteligência extraordinária, Senhor. Como eu não sou como essa plebe, Senhor, esse pessoal ignorante, esses pecadores, Senhor. Pessoal, esses gays, Senhor, esses viciados em crack, Senhor. Esses políticos corruptos, Senhor. Oh, nossa, Senhor, como eu estou agradecido, porque o Senhor me fez uma pessoa melhor. Balela. Isso aí não é nunca uma oração verdadeira diante de Deus. Oração verdadeira é a oração em que nós somos o que de fato somos, e uma oração em que a gente se vê realmente diante de Deus, quem é Deus. Talvez isso que eu falei seja arroz com feijão. Talvez isso que eu falei seja, você já está careca de ouvir falar sobre a necessidade de ser verdadeiro, de ser sincero, e a necessidade de ser submisso, de se render à vontade de Deus. Mas o problema é que na prática, muitas vezes não é isso que acontece. Na prática, muitas vezes a gente ora com as nossas máscaras, e na prática, muitas vezes a gente não é submisso a Deus, a gente não aceita a vontade de Deus, e quando a gente não entende, muitas vezes a gente fica de mal com Deus. Que isso não aconteça na nossa vida de oração. Pelo contrário, que a oração seja até o tempo, o espaço para você colocar os seus questionamentos. Mas lembre-se, Ele é o Pai, você é o Filho. Lembre-se, não é você que é o Pai e Ele é o gênio da lâmpada. Você é o Filho, Ele é o Pai. Vamos fazer uma oração para a gente